paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais esse domingo, mais um domingo, onde a gente vai dar continuidade à nossa lição. Já com o Diego, o presbítero Diego já teve aqui 2 lições, deixando tudo muito claro, muito explicado, minuciosamente, detalhadamente explicado. E queria perguntar aos irmãos, os irmãos gostaram da última lição, amém? Amém. E os irmãos lembram qual foi o título da última lição? Inspiração na Bíblia. Não. Inerrância. A inerrância da Bíblia. E os irmãos lembram qual foi o ponto que o presbítero mais bateu aqui sobre os livros? Os 3 tipos. Não os 3 tipos de livro, mas a forma, né, de escritos. Os autógrafos. E Autógrafos. apócrifos. Né? Então, o que seria um livro autógrafo? Os originais que foram escritos segundo pelos apóstolos, né? Pela própria pessoa, né? E os apógrafos? Foram copiados. Copiados. E os apócrifos? São livros que têm algumas partes que foram inspirados por Deus, mas algumas partes só sabem Não como foram história. consideradas, né? Não conseguiram, então, ver ali alguma relevância em relação à inspiração divina, né? E esses livros fazem parte da Bíblia? A nossa Bíblia não. Não, né? Então, hoje, nós vamos dar continuidade a essa linha de raciocínio, porém hoje nós iremos estudar sobre a estrutura da Bíblia, certo? E aí muitas das vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu sempre ouvi falar que esses pequenos detalhes, isso não me garante a salvação, saber disso, porque eu tenho mais é que obedecer o que está escrito, eu tenho mais é que me consagrar, né? Eu tenho que jejuar, eu tenho que ler mais a Bíblia. Sim, garanto para os irmãos que a gente saber exatamente a estrutura da Bíblia não vai te garantir salvação, né? Você ter um conhecimento sobre como está estruturada a Bíblia, isso sem dúvida não vai te garantir a salvação. Porém, eu pergunto aos irmãos novamente, por que então, no ponto de vista dos irmãos, seria interessante, importante, é um tipo de estudo que não se descarta saber a estrutura da Bíblia? Por que nós deveríamos então estudar a estrutura da Bíblia? Primeiramente porque através da Bíblia é que nós temos conhecimento da palavra do Senhor, né? Sim. E depois, se nós não tivermos o discernimento da diferença dos livros, nós podemos estar lendo livros a pensar que é palavra revelada por Deus, quando na verdade não é. Sim, exatamente. E dentro do que a irmã está falando, né, isso, a importância da última aula, principalmente, né, da gente saber reconhecer o cânon bíblico, né? E hoje nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia, a forma que ela está organizada, os livros organizados dentro da Bíblia, tá? Então nós temos aqui, a gente já sabe, nós temos o Antigo e Novo Testamento, mas dentro do Antigo Testamento nós temos aqui a ordem dos livros, assim como no Novo Testamento também. E quando eu digo assim, a importância de nós sabermos essa estrutura, tá? Porque primeiramente a gente deve pensar da seguinte forma:
Se eu amo a Bíblia, se eu amo a palavra de Deus, eu devo conhecê-la bem. Uma vez que eu sei a forma com que ela está estruturada, eu entendo a mensagem geral da Bíblia. E qual é a mensagem geral da Bíblia? A mensagem global da Bíblia. Pergunto de novo aos irmãos. Qual seria essa mensagem global da Bíblia? Que Deus é o nosso único Senhor e Jesus Cristo é o único caminho, o nosso Salvador, para termos acesso à salvação? Sim, está dentro. Não deixa de ser isso. Mas tem uma palavra que resume isso tudo. Um tema central. Um tema central. Salvação. A salvação. Tá? Ou seja, a Bíblia nos revela aquele que nos dá a salvação. A Bíblia nos revela o meio da salvação. E a Bíblia nos revela os herdeiros da salvação. Essa é a mensagem que você vai ver desde o Gênesis a Apocalipse. Todas elas. Porém, no Antigo Testamento, nós vemos a obra da salvação através do povo. Deus, se a gente for ver, por várias vezes, nós temos, como que a gente pode dizer, referências de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Tá? Porém, Deus no Antigo Testamento tratou a salvação com um povo específico. Libertando do Egito, levando para a terra de Canaã e sempre investiu em cima do povo. Sendo que toda essa trajetória do Antigo Testamento já profetizava Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, quando vem o Novo Testamento, ele confirma o Antigo Testamento. Mas nós vamos falar aqui um pouco mais detalhadamente dentro desse assunto. Então, antes da gente começar, gostaria de fazer a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 49. Pode deixar sem projetor mesmo hoje, pastor. Vamos usar a Bíblia. Todo mundo usa a Bíblia hoje. Daqui a pouco a U chega aí e ela assume aí. Vamos desfolhar a Bíblia hoje. Onde é agora? Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44 a 49. Nós temos aqui 4 versículos. 5 versículos. E 6. Eu gostaria que cada um dos irmãos lesse um versículo para a gente participar. Então, poderia começar com a irmã Maria, assim passa o pastor, o presbítero, a irmã Marilda, a irmã 49. E assim cada um de nós lemos um versículo. Pode ser? Pode começar. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. 46. O senhor. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse do morto. Aleluia. Irmã Marilda. E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Irmã Letícia. Não entendi. 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Presbítero. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Bom, como a gente já fez a nossa introdução, gostaria já de então entrar aqui na nossa lição. Tá? Nós vimos nessas 2 últimas lições como que a Bíblia foi inspirada, como que ela foi escrita, né? E
já fiz aqui as devidas perguntas no começo, vi que os irmãos lembram da última lição, principalmente, tá? Porém, eu quero começar aqui comentando sobre, primeiramente, esse termo Bíblia, tá? O que significa a Bíblia? A Bíblia, ela vem tanto do latim quanto do grego, tá? E ambos significam literalmente livro. Porém, a tradução vindo do grego, ela tem o sentido de livro, mas não livro, mas sim livro sagrado, alguma coisa sagrada, não é um livro qualquer, tá? Então, nós temos o nome hoje Bíblia, porque vindo já da tradução, ela nos dá a ideia, nos expressa a ideia de livro, visto que foi muito bem explicado aqui nas últimas aulas, de que a Bíblia não era esse conjunto como é hoje, né? A Bíblia já não era como a gente a tem hoje. A Bíblia era feita em pergaminhos e a escritura, depois, com o tempo, que se juntaram todos os livros. Por isso, quando se falava de ler a Bíblia, o livro era um pergaminho, um rolo que desenrolava, como os irmãos já aprenderam aqui nas últimas aulas. Tá? Depois do ano de 150 depois de Cristo, tá? Os cristãos começaram a chamar do grego tabliblia, que significa literalmente os livros. E com isso se deu então um resumo de os livros da Bíblia. Tá? Tem aquele dicionário bíblico, eu não lembro como é que é a pronúncia exata, mas eu acho que é o Wycliffe, né? Que ele resume essa ideia de unidade e pensamento. Como eu disse, por que a unidade e pensamento dos livros? Como eu perguntei no começo, qual é a mensagem global? A mensagem é uma só, o tema é um só, a salvação, certo? Então, quando o dicionário nos dá assim um resumo, dizendo que os livros se refere lá no grego, o livro sagrado, é porque se expressa um único pensamento. Por isso hoje nós chamamos de a Bíblia Sagrada, e não os livros sagrados, porque é um conjunto de livros que expressam todos eles um único pensamento, uma única mensagem. Como eu disse, eles se completam, como nós já aprendemos aqui. É impossível hoje pedir 10 pessoas diferentes para escrever livros diferentes e eles se completarem, se não for através da inspiração do Espírito Santo, né? E isso aconteceu com os livros que nós temos na Bíblia. Então isso nos dá o título que nós damos hoje para a Bíblia Sagrada. Se refere a um conjunto de livros inspirados por Deus. E interessante também, desculpa me interromper, pode falar. Esse conjunto de livros no passado era chamado de rolo, né? Tem até um salmo, parece, eu não lembro o número, que o salmista escreve assim a respeito de Jesus. Ele fala que no rolo dos livros está escrito de mim. Então era um rolo e dentro do rolo continha vários livros. E foi até um exemplo que o presbítero Diego ele deu aqui em relação a Jesus, quando cita a passagem de Isaías, né, de que ele encontrou a passagem, né, e como assim encontrou? Porque não tinha capítulos e versículos, nós ainda vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Então ele desenrola e ele vai certinho em cima do que o profeta Isaías disse. E Deus manda Ezequiel também comer o rolo, né? Exatamente. O rolo, então. Né? Então, por isso, esse é o motivo de nós chamarmos a Bíblia de a Bíblia. Amém? Até aí tá tranquilo, né? Bom, agora a gente pula para a parte do cânon bíblico. O que seria o cânon bíblico? Já foi explicado aqui nas últimas aulas. Tá? O que seria o cânon
bíblico, ou o canon da Bíblia, dizendo melhor. Os irmãos lembram? Foi falado aqui, mas só quem prestou atenção mesmo que pescou aí o que seria o canon. Seria a sequência dos livros Sequência dos livros que... foram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Então, canon, vamos lá. A palavra canon, tá? Ela procede do hebraico e também do grego. E ambas, tá? Sendo que do hebraico, ela tem o sentido de vara de medir, tá? A palavra canon, no hebraico, vara de medir. No grego, significa também medir. Logo assim, a teologia usa a palavra canon, tá? Ou o termo canon como norma de avaliação para identificar os livros sagrados, tá? Então, quando nós ouvimos falar de canon, é a medida usada para avaliar, ou que foi usada para avaliar a autenticidade dos livros da Bíblia. Como foi muito bem explicado aqui, os livros que foram inspirados por Deus. E os irmãos lembram que inspiração é essa? O presbítero deixou muito bem explicado aqui, eu gostaria de sempre de ficar relembrando para que a gente possa entender bem a lição de hoje. Que inspiração? Como é que foi essa inspiração? Alguém lembra? Como que ele falou? Expressão divina. Foi o homem inspirou ele. O homem inspirou, exatamente. É como se Deus tivesse assoprado e o homem inspirado, né? O homem não se inspirou, como ele ainda usou esse termo, me corrija se eu estiver errado, ele ainda usou esse termo que o homem não se inspirou como um artista se inspira para pintar um quadro. Eu preciso sentar numa praça tal e olhar porque lá eu fico inspirado. Não, a inspiração divina foi assoprada por Deus e literalmente inspirada pelos homens. Então, o termo canon, ele foi usado para medir essa autenticidade. Paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Para medir essa autenticidade, essa inspiração dos livros escritos pelos profetas, pelos apóstolos, e assim como nós já conhecemos, tá? Dessa forma, foram identificados um total de livros que nós temos hoje. E aí? Dessa forma, eles identificaram um total de livros inspirados pelo Espírito, inspirados por Deus. Quantos livros nós temos inspirados por Deus hoje? Fala, não estou escutando não. 65? 66. 66. E esses 66, eles são divididos, uma parte no Antigo Testamento e uma parte no Novo Testamento. Antigo Testamento. Não. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, tá? Ou seja, desde então o cânon da Bíblia foi fechado. Não se implementa mais livros divinamente inspirados por Deus. Meu irmão, mas por quê? Foi muito respondido nas 2 últimas aulas. Porque tudo que Deus tinha para revelar ao homem já foi revelado. Então não tem mais essa de que vou reescrever a Bíblia e na minha Bíblia vai conter mais um livro, porque Deus falou comigo. Não, isso não existe. O cânon bíblico está fechado. São 66 livros divinamente inspirados por Deus. Tudo que houver fora disso, a autenticidade não foi
comprovada como divinamente inspirada por Deus, tá? Então, já foi falado, vamos bater em cima dessa tecla. São os 66 livros divinamente inspirados, sendo assim fechado, acabou. Toda a profecia que Deus, toda a revelação que Deus tinha para dar ao povo e nos deixar até a volta de Jesus Cristo, estão aqui, nos 66 livros. Se você não consegue encontrar essa revelação, não consegue obedecer, não vai ser com mais livros produzidos que você vai conseguir. Entende? Então, devemos supervalorizar ainda mais esses 66 livros, porque eles são exclusivos, eles são únicos. Fora deles, não haverá mais. Bem? Obviamente, pode falar. E é sempre bom lembrar que o cânon bíblico ele não foi formado pela Assembleia de Deus, ou pela Igreja Batista, ou pela Igreja Presbiteriana, ou pelos protestantes. O cânon bíblico ele foi formado em 300 depois de Cristo, numa época onde não existiam denominações, onde não existiam diferentes igrejas. Ou seja, é uma coisa que não é a Assembleia de Deus, ou não existe o cânon bíblico, a gente não altera, a Assembleia de Deus não altera o cânon bíblico. Não, isso é uma convenção que diferentes pessoas, diferentes lugares do mundo, diferentes denominações, diferentes escolas teológicas concordam de que não existia denominação, mas era vista o cristianismo. Isso. Né? Então, o cristianismo. No cristianismo, não se muda mais nada dos 66 livros. Entende? Bem particular colocado. de país. Porque às vezes as pessoas tendem a dizer, mas a religião tal. Isso já foi explicado aqui. Por que que a Igreja Católica tem mais livros? Já foi explicado aqui. Tá? A gente não dá para a gente ficar batendo toda vez também no que já foi explicado. Aconselho, inclusive, os irmãos, uma das vantagens que nós temos é por estar sendo filmado, qualquer coisa, os irmãos entram lá, revejam a escola dominical, né, das últimas lições no YouTube, né? E os irmãos vão ter, aí os irmãos, tá, podem perguntar novamente, meu irmão, eu assisti de novo lá, mas ainda não entendi. Tudo bem, a gente vai explicar, mas já foi explicado aqui por que que nossa Bíblia não tem a mesma quantidade de livros da Bíblia da Igreja Católica, por exemplo, e assim, entre outras demais. Tá Inclusive, a própria Igreja Católica concorda nos livros apócrifos, apógrafos e autógrafos. A diferença é que a Igreja Católica decidiu incluir na Bíblia dela os livros apócrifos. Exatamente. Mas ela concorda na mesma inspiração divina dos livros que nós concordamos. Portanto, foram alguns da Igreja Católica que até dividiram a Bíblia em capítulos, em versículos, para ficar melhor entendimento. A gente vai chegar lá. Entende? Bom, está entendida essa parte também do cânon bíblico, certo? Entrando, a gente falou o significado da palavra Bíblia, a gente entendeu que dentro da Bíblia nós temos os 66 livros inspirados, né? Que o termo cânon bíblico, o cânon da Bíblia, ele é usado pela teologia justamente para medir a autenticidade divinamente inspirada desses livros, tá? Sendo assim, fechou. Dentro da Bíblia nós temos ainda uma partição, uma divisão aqui, uma separação. Antigo Testamento e Novo Testamento. Com licença, antigamente, as Bíblias mais antigas, entre o Velho e o Novo, tinham 4 folhas em branco. Hoje não tem mais. A gente estava conversando sobre isso ontem. Hoje não tem mais. Essas 4 folhas representavam os 400 anos de silêncio profético. Intertestamentário. Né? Foi quando Deus se calou. Não usou profeta, não teve revelação, nada. Deus se calou até vir. Hoje não tem mais essas 4 folhas. Não tem, eles tiraram. Custo de produção. Não tinha papel. Economia de papel. Mas Economia de papel. Você pegar 4 folhas por cada Bíblia impressa, olha quanto que dá.
Enquanto que é escrito dentro de uma folha, né? Ah, Folha. Mas deveria pelo menos escrever no índice, né? O quê? Sim, escrever isso das coisas. Ou é que um e outro, uma folha Sobre o período intertestamentário? explicativa. É. Porque É. igual eu não sabia disso. Pois é, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, teve o período intertestamentário, que foi o período de silêncio de Deus, né? 400 anos. Então, ó, a minha também não tem, já termina Malaquias e só vem o Novo Testamento. As atuais não tem. Não tem. De 1980 para trás tem. É de 80 para trás, né? Eu vou olhar. Então, assim, houve esse período intertestamentário, tá? Então, para que os irmãos entendam, o profeta Malaquias foi o último profeta antes desse período ser usado por Deus para o povo. Então, depois disso, houve um silêncio até a vinda, praticamente, de João Batista, né? Então, dali para frente, que se volta as revelações, Deus se manifestar, e vem o próprio Cristo na terra para mostrar então o plano da salvação. Sendo que testamento, tá? Os irmãos já ouviram falar sobre o significado da palavra testamento? O que significa testamento? Você deixa as pessoas perderem? Dentro da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. Vem talvez testificar. Não. Tem que falar que eu não estou ouvindo não, gente. Testemunhar. A palavra testamento, tá? Ela vem, esse termo testamento vem do latim, certo? Sendo que do latim foi traduzido do grego e do hebraico. E ambas as traduções, ela tem o sentido de pacto, Concerto, né? concerto, aliança, tá? Aliança, aliança, pacto, concerto de Deus com a humanidade. Então nós temos a antiga aliança, o antigo pacto, o antigo concerto, e nós temos a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto. Esse é o sentido da palavra testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento. Porém, não se era assim dito naquela época. Por exemplo, a primeira referência que nós temos na Bíblia de alguém se referindo ao Antigo ou Velho Testamento foi com esse termo, tá? Esse termo, o apóstolo Paulo. Nós podemos ler lá em 2 Coríntios, por exemplo, capítulo 3, versículo 14. 2 Coríntios 3, 14. Antigo ou Velho Testamento. O apóstolo Paulo foi o único que usou esse termo propriamente dito. 13, 14, que diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Tá? Abolido por Cristo, não o Velho Testamento. Entenda o contexto, depois os irmãos leem, mas está falando do véu que foi abolido. Tá bom? Mas aqui o que eu quero destacar é que é essa expressão que o apóstolo Paulo está usando em relação aos ensinamentos antigos. Assim como Jesus Cristo se referia aos livros dos judeus de antigamente como as Escrituras. Tá? Nós podemos ler também Mateus 22 e 29. Mateus capítulo 22, versículo 29. Nós vamos ver lá 22, 29, que Jesus se refere também ao Antigo Testamento como as Escrituras. Que ele diz assim: Jesus porém respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós temos também
Em Lucas, no capítulo 24, vamos voltar lá, no versículo 44, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 24, 44. A outra forma que era se referindo às escrituras dos antigos, ou do Antigo Testamento, se assim preferir, que diz assim, Lucas 24, eu estou em Mateus, Lucas 24, ó, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era também a forma com que se referiam às antigas escrituras. Tá? Então nós temos aqui algumas particularidades, podemos assim dizer, de o apóstolo Paulo se referindo ao Antigo Testamento ou Velho Testamento. Jesus Cristo se referia como escrituras e também não expressamente dito, mas sim lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso tudo se referia ao Antigo Testamento. Tá? Depois, obviamente, os apóstolos começaram também a chamar o Novo Testamento como escrituras. Tá? Porém, veio o termo Novo Testamento. E o Novo Testamento, como a gente diz, que se significa a nova aliança, o novo pacto, tá? O Novo Testamento veio para confirmar as profecias ditas no Antigo Testamento. E Paulo fala que o velho é sombra do novo, né? Exatamente. Então é necessário termos a base do Antigo Testamento para entendermos o Novo Testamento, tá? Essa história de que hoje eu só prego no Novo Testamento, tudo bem, você vai usar os evangelhos, só que não podemos descartar a base do Antigo Testamento, porque o Novo veio para confirmar o Antigo e nos mostrar essa nova aliança. Nós podemos ler, por exemplo, no Antigo Testamento, o profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Ele dizendo, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Agora vamos lá para o escritor aos Hebreus, no capítulo 8. Aí do versículo 6 ao versículo 13, que diz assim, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, nós vemos no Novo Testamento confirmar o que o profeta Jeremias falava no Antigo Testamento em relação ao novo concerto. E esse ponto aí de que o que foi tornado velho se envelhece, está perto de acabar, não é os escritos do Novo Testamento em si,
Se a gente lê Hebreus no capítulo 10 em diante, nós vamos entender que está falando da lei dos sacrifícios, né? Então tem muita gente que negligencia o Velho Testamento, usa esse versículo para querer justificar que o Velho Testamento caducou. E aquele versículo que você mostrou, que fala que caducou e foi Do apóstolo Paulo. tirado, foi o véu e não O antigo. É, eles caem nessa exatamente. palavra. Aí abrindo esse parênteses aí, como o pastor levantou, por isso que sempre foi ensinado, sempre foi muito dito aqui, os irmãos se atentarem ao contexto do versículo. Aleluia. Tá? Então, abrindo esse parênteses, a gente pode parar para meditar. A gente está dando aqui referências, obviamente, de acordo com o contexto da nossa lição, para mostrar sobre o antigo concerto e o novo concerto. Porém, o contexto desses versículos não está falando exatamente de ignorarmos o antigo, ou que agora não vale mais, que não tem mais o seu devido valor. Os irmãos, em nome de Jesus, os irmãos ponham isso no coração de que é necessário lermos o contexto, entendermos a história, tá? O que foi abolido foi o sistema de sacrifício. Hoje não precisamos mais matar um animal para que Deus perdoe os nossos pecados. Hoje nós não precisamos mais de um sacerdote, um sumo sacerdote, para que leve as nossas preces a Deus e interceda por nós. Nós podemos dobrar os nossos joelhos e assim clamarmos a Deus. Então, são esses o contexto dos versículos mencionados. Porém, fechando agora o parênteses, retomando a lição, o contexto aqui da nossa lição, onde eu mostro essas referências, evidenciando de que sim, o Antigo Testamento era o Antigo Concerto e o Novo Testamento, o Novo Concerto que foi feito, nos dando hoje a chance da salvação. Quer perguntar, Edith? Minha cabeça está aqui rodando. Eu entendo essa parte tipo assim, do Novo e do Velho Testamento, mas eu não entendo o porquê algumas coisas você tira, você não vive aquilo mais, e outras coisas você vive. Como, por exemplo, na sua pergunta? Como, por exemplo, vamos supor, antigamente, vamos supor, no Velho Testamento, não sei se é no Velho, porque eu não entendo isso, mas você que fala que você tem que, eu vou dizer mais pela religião. Fala do jeito que você souber. Que você deve preservar o sábado. Você não pode trabalhar no sábado, vamos supor. E agora, hoje, não se tem mais isso. Tipo assim, a gente não guarda o sábado. Porque não é necessário, etc. Mas por que uma hora você faz e uma hora você não faz? Não, a questão não é que uma hora você faz e uma hora você não faz. Aí que é importante a gente entender a estrutura da Bíblia e a mensagem que ela nos traz. O que acontece? Muitas coisas no Novo Testamento foram descartadas porque Jesus Cristo, ao vir à Terra, colocou um ponto final naquilo. Por exemplo, vamos usar o sistema de sacrifício. Tá? Sistema de sacrifício. Tudo no passado, aí lembra que eu falei lá no começo da lição, de que tudo no Antigo Testamento já mostrava a imagem de Jesus Cristo? Por exemplo, quando nós estudamos ali sobre o tabernáculo, a peregrinação do povo no deserto, foi aonde Deus pediu, ordenou que então se construísse o tabernáculo e apresentou para Moisés, que passou para todo o povo, ensinou todo o povo, o que deveria ser feito. Tá? Ou seja, em prol do perdão do povo, eles devem pegar um cordeiro imaculado, sem manchas, sem doença, sem problema nenhum, para que pudesse ser sacrificado, e através do sangue derramado, eu receberia aquela oferta, aquele incenso, aquele holocausto, como a forma de perdão, e daria o perdão para o povo, certo?
essa imagem se remete exatamente, ela ilustra e mostra exatamente o que Jesus Cristo fez. Quando Jesus Cristo vem à Terra, lembra que a gente leu agora há pouco no apóstolo Paulo falando sobre o véu do templo que foi abolido? Porque naquele tempo ali existia um véu que separava o lugar santíssimo, o santo dos santos, do lugar santo, tá? Então só podia entrar no santo dos santos o sumo sacerdote, e uma vez por ano. E ele tinha que se consagrar, tinha que se preparar de uma tal forma que muitas vezes eles entravam com uma corda cheia de sinos. E se aquele sino parasse de bater, podia puxar que ele estava morto, porque ele não foi digno de entrar no Santo dos Santos. Quando Jesus Cristo vem à Terra, Jesus Cristo é o Cordeiro. E Jesus Cristo é sacrificado. E Jesus Cristo tinha pecado? Não. Jesus Cristo tinha algum problema, alguma deficiência? Nada. Assim como Deus exigia no Antigo Testamento, que tudo fosse perfeito para que ele pudesse receber aquela oferta. Certo? Então Jesus Cristo ele foi crucificado, foi sacrificado. Quando Jesus Cristo é crucificado, e ele diz assim: Pai, a ti entrego o meu espírito. Então, nesse momento, houve uma escuridão na terra, os mortos reviveram, tremeu a terra, e o véu do templo, o véu que separava lá o santo dos santos, o lugar santíssimo, do lugar santo, se rasgou de cima a baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora a gente não precisaria mais, a partir daquele momento, não precisaria mais de um sumo sacerdote para entrar no lugar santíssimo e interceder pelo seu povo. Agora nós temos esse direito aberto diretamente com Deus, através da graça de Jesus Cristo, o favor imerecido. Ele morreu na cruz, ele se fez maldição por nós, porque se você for ler lá no Antigo Testamento, Moisés ele deixa claro que a morte de cruz era uma morte vergonhosa, uma morte não digna. Então só morria na cruz aquela pessoa que tivesse feito alguma coisa muito errada. Era maldito aquele que morresse na cruz. E Jesus se fez maldição, se fez maldito para morrer na cruz e assim nos permitir ter esse acesso. Então, é por isso que hoje a gente não precisa mais, porque o último sacrifício já foi feito por todos nós. Um único, né? Um único. Tá, mas a minha questão é o seguinte. Eu entendo que, tipo assim, o Velho Testamento, você vai lá e lê para você compreender o Novo Testamento. Mas, por que em certos momentos certas coisas você elimina, você não vive mais ele, Posso falar? e outras coisas você vive? Peraí, que o Diego vai falar. Então, vivemos só o Novo Testamento. Sim. Não. O que acontece? Fala. Quando você olha para a lei, e aí para a lei de Moisés, que é a lei divina que Deus dá a Moisés no Monte Sinai, no deserto e tudo mais, a lei de Israel, a lei de Moisés ela é dividida em 3 tipos de lei. Você tem a lei sacrificial, a lei cerimonial e a lei moral de Deus, certo? A lei sacrificial, tabernáculo. A lei cerimonial, as festas, os costumes. A lei moral, aquilo que o povo deveria ou não fazer. Quando a gente muda do Antigo Testamento para o Novo Testamento, Jesus ele veio e ele, com tudo isso que o presbítero Ivan explicou, são abolidas as leis sacrificiais e as leis cerimoniais e continuam as leis morais. A lei moral que a gente tem que viver É a lei moral. O sábado, nós entendemos, quando eu falo nós, eu falo Assembleia de Deus e a maioria das denominações evangélicas, entendem que a guarda do sábado está contido, essa orientação está contida na lei cerimonial e não na lei moral. Não poder comer carne de porco, na lei cerimonial e não na lei moral. Sacrifício de animais para perdão dos pecados, isso estava contido na lei sacrificial e não na lei moral. Tá, mas isso aí não seria, então, coisas que a igreja, são normas que a igreja, ela exclui certas coisas e... Não é que ela exclui.
De novo, a lei de Moisés, a lei divina, ela é dividida em lei sacrificial, cerimonial e moral. Quando Jesus vem ao mundo e o véu se rompe, as leis sacrificiais e as leis cerimoniais não fazem mais sentido para nós, cristãos. A partir de Cristo. Para o novo povo, vamos dizer assim, para os gentios. Por quê? As leis sacrificiais não fazem mais sentido porque agora existe um sacrifício perfeito, que foi Jesus. Então não tem por que a gente observar as leis sacrificiais se o maior sacrifício já foi feito. Não faz sentido. As leis cerimoniais não faz sentido para nós. Por quê? Porque as leis cerimoniais elas foram dadas ao povo de Israel. Nós não somos Israel. Nós somos um povo separado, nós somos a igreja. E aí quando você olha para o plano de Deus, você vê muito claro que Deus ele trata com Israel. Israel rejeita o Messias. Então, a partir desse momento, é como se Deus parasse de tratar com Israel e voltasse a sua atenção para a igreja. Depois que a igreja foi arrebatada, aí ele volta para Israel de novo. Tá? Então, a lei cerimonial ela foi dada ao povo de Israel. Nós não precisamos seguir a lei cerimonial. Por isso que nós não seguimos as festas, por exemplo. Ou a gente não segue os costumes. O que nós seguimos é a lei moral. Por quê? Porque a lei moral de Deus, como o próprio nome diz, é a lei moral de Deus. E a moral de Deus, ela não muda. Aquilo que Deus deu como ensinamento a Moisés acerca da sua lei moral, isso é imutável, porque Deus não muda nunca. O que Deus considerava errado, vamos dizer assim, no Antigo Testamento, ou que Deus considerava, amaldiçoava no Antigo Testamento para o povo de Israel, ele continua amaldiçoando e ele continua considerando errado no Novo Testamento para a igreja. Então não é que nós interpretamos ou tiramos aquilo que a gente não quer seguir. A gente não segue aquilo que não faz sentido seguir, que são as leis sacrificiais, porque o maior sacrifício já foi realizado, e as leis cerimoniais, porque elas foram dadas para um povo específico. Uma outra coisa que eu queria falar ainda sobre o sábado, é que o sábado significa repouso. O próprio livro de Hebreus mesmo, Deus fala, não entraram no meu repouso, como tem tradução que fala, não entraram no meu sábado. E esse dia de repouso, Deus estabeleceu porque o povo trabalhava desde o nascer do sol até o pôr do sol. A semana inteira, chegava em casa morto, não tinha como cultuar a Deus. Então Deus estabeleceu esse dia para que o homem descansasse, até porque se trabalhar direto, sem descanso, a pessoa fica doente e morre. Então, esse sábado era um dia de repouso. E nesse dia, a pessoa dedicava todo o seu tempo para Deus, ao invés de cuidar das coisas materiais. É onde os fariseus interpretaram errado. Jesus curou o paralítico fica carregando a cama, hoje é sábado, você não pode carregar. Aí Jesus fala assim, você é hipócrita, se o seu boi, se a sua ovelha cair num buraco no sábado, você não vai lá tirar? Você não solta o seu boi, o seu animal para pastar? O Filho do Homem, Jesus, é Senhor até o sábado. Então, o que Jesus quis dizer ali, a guarda do sábado, como algumas religiões ainda hoje guardam, não vamos citar nome, antibíblico. Porque se a pessoa quer guardar o sábado, se cair um lápis no chão, ele não pode pegar. E eles faziam isso, né? Então, era um dia de repouso, um dia dedicado para Deus. E hoje, na atualidade, esse dia já não é mais o sábado, é o domingo. Você já ouviu dizer, o domingo é o dia do Senhor? O nosso sábado hoje é o nosso domingo. Mas não quer dizer que você não possa trabalhar, não possa fazer as coisas, entende? Então era somente um dia de repouso para que a pessoa pudesse se restabelecer fisicamente e tivesse também um tempo para se dedicar às coisas de Deus. Deixa eu só falar duas coisas que eu queria falar. Uma é sobre essa questão que ele estava falando dos mandamentos, que quando a gente vê Cristo falando amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, quando você ama o próximo como você mesmo, você não faz todas as leis morais que foram dadas a Moisés, entendeu? Você não vai cobiçar, você não vai invejar, você não vai fazer todas essas coisas porque está tudo resumido. Toda lei se cumpre nesta palavra,
E outra coisa que eu quero falar é que todas essas coisas que a gente aprende que a gente não deve mais seguir, você vai encontrar lendo o Novo Testamento, como o pastor está falando, o que aconteceu com Cristo, quando as pessoas ele estava fazendo coisa no sábado. Isso. Então, por exemplo, aqui, olha, em Hebreus, quando ele falou da lei sacrificial, lá em Hebreus 9:11, diz assim: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado. Então, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, conforme você vai lendo o Novo Testamento, você vai entendendo que algumas leis que existiam não faz mais sentido para a gente, entendeu? A resposta, na verdade, vai vir conforme você vai lendo o Novo Testamento, entendeu? Para isso, como o pastor citou do sábado, entendeu? Por isso que a gente disse que o Novo Testamento ele confirma o Antigo, entendeu? Então, dentro da explicação ali que o presbítero deu em relação às leis sacrificiais, às leis morais, né, e as cerimoniais, eu costumo pensar da seguinte forma: eu uso, para poder entender, eu uso o mesmo critério, igual a irmã disse assim, mas por que uns fazem e outros não fazem mesmo assim? Por que a Assembleia de Deus faz, por que a outra denominação não faz, e assim sucessivamente, né? Como as perguntas surgem. Eu costumo pensar no mesmo conceito como a gente falou em relação ao cânon da Bíblia. Por que umas usam livros a mais e a gente não usa? Não é porque existia uma denominação que foi e classificou aqueles livros, mas era o cristianismo. Então a questão de por que foi abolido e por que não foi abolido é o cristianismo. Entende o que eu quero dizer? Não é porque hoje ainda existem denominações, como o pastor estava falando, que fazem questão de guardar o sábado, tem alguns costumes, mas o cristianismo, o evangelho, como a diaconisa Fabiana estava falando agora, se você for ler o Novo Testamento, você vai ver que o cristianismo, por conta de o Novo Testamento confirmar o Antigo e nos mostrar que hoje vivemos através da graça, porque Jesus já assumiu tudo por nós, então volta para o que o presbítero Diego disse, não faz mais sentido a gente levar isso à frente. Até porque, eu não me lembro a referência exata agora, mas também a Bíblia diz, se eu não me engano, acho que é o apóstolo Paulo, que diz que se nós vivêssemos debaixo da lei, a gente estaria morto. Eu acho que é Gálatas 5. É Gálatas, não é? É 5. Que o apóstolo Paulo fala, se a gente vivesse debaixo da lei, a gente hoje... Imagina a lei que era empregada lá no povo, lá atrás, nos dias de hoje. Entendeu? Às vezes é isso que confunde as pessoas que não vivem. Pois é, então... Porque eles não daram pra gente. Porque, por exemplo, eu dei um exemplo, só que tem na minha cabeça. Sim. Mas tem, vamos supor, a Santa Ceia, tem os dons de falar em língua, tem igreja que não aceita. Mas a ceia, toda igreja cristã, ela celebra a ceia. A ceia A ceia toda, sim. Porque a ceia, ela não está na lei moral, sacrificial, ela não está na lei cerimonial. A ceia não consta na lei cerimonial. A ceia, ela foi implantada por Jesus no Novo Testamento. O judeu, ele não tem a ceia. Até porque a ceia foi implantada por Jesus, Jesus é o Messias, os judeus não reconhecem Jesus como Messias. Então, não faz sentido, o judeu não só não pratica a ceia, não celebra a ceia, como não faria sentido um judeu celebrar a ceia. Então, a ceia, toda religião, toda igreja cristã, ela vai celebrar a ceia. O que difere é a Assembleia de Deus é uma vez por mês, sempre no primeiro domingo do mês.
Tem igreja que faz no primeiro, a igreja que a gente frequentava no Brasil era o primeiro domingo e a terceira terça-feira. Tem igreja que faz todo domingo, tem igreja que faz uma vez por ano, mas celebrar a ceia, toda igreja cristã ela tem que celebrar, porque é uma ordenança direta, entendeu? Mas é o que eu estou tentando explicar, é que às vezes é confuso, justamente porque uns vivem uma coisa, outros vivem outra, e aí vira um... Então, não deveria ser confuso, né? Irmão, é questão de fé. Tem igrejas que não creem que Jesus batiza com o Espírito Santo. Tem igrejas que não creem que o demônio pode ser expulso. Então, isso aí é uma questão de tradicionalismo. Eles costumam dizer pentecostal e tradicional. O que eu vejo nisso também, meu irmão, é a questão de o seguinte. A Bíblia diz sobre o Espírito Santo, a Bíblia diz nos dons espirituais. Hoje, ter igrejas que acreditam ou não são doutrinas particulares delas. E não expressamente de que a Bíblia é de um jeito para elas e para nós hoje. Entende o que eu digo? Então, nós lemos a Bíblia e nós acreditamos aqui, eu estou falando aqui, a nossa igreja aqui acredita em tudo que a Bíblia nos diz. Aleluia. Que é possível viver com Cristo Jesus. Aleluia. Existem outras denominações que falam, não, isso aqui foi uma particularidade para outras. Não é para nós. Aí fala, a gente não precisa buscar isso, porque isso não me garante salvação. Entende? Então não é uma coisa de que, então quem está certo, quem está errado. É uma questão de doutrina deles. Aí entra no que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 14, sobre uns que julgam um dia igual ao outro e outros que julgam um dia diferente do outro. E outros, porém, os dias iguais, né? os outros os dias iguais. Então ele fala assim, porém, todos hão de dar conta naquele grande dia. O presbítero falou uma coisa muito importante, aquilo que não garante salvação. Existem doutrinas bíblicas que são doutrinas de salvação. E existem doutrinas bíblicas que não são doutrinas de salvação. A doutrina do Espírito Santo ela não é uma doutrina de salvação. Ou seja, você crer ou não, você utilizar ou não os dons espirituais para a obra de Deus, não vai fazer com que você seja mais ou menos salvo. Foi como nós falamos na lição sobre o Espírito Santo, se não me engano, foi a lição retrasada. A doutrina, os dons espirituais são ferramentas para a obra. Aleluia. Você usa se você quiser. Tá? A observância do sábado. Eu quero observar o sábado. Tudo bem, é um direito seu. Mas isso não vai fazer com que você seja mais santo ou menos santo. Ou esteja certo ou que esteja certo ou que esteja errado. Então é importante separar as doutrinas de salvação e as doutrinas que não são de salvação. Mas foi o que o presbítero também falou, que é o que Paulo diz. Se você considera um dia após o outro, ou todos os dias iguais, você vai dar conta do mesmo jeito. Então, assim, exemplificando, chegamos lá no tribunal de Cristo, e aí Jesus fala assim, Diego, suas obras estão vazias. Por quê? Senhor, porque eu tive muita dificuldade, não consegui. Ué, mas a Letícia aqui tem. Eu tinha o Espírito Santo, ela usou, você não usou. Por que você não usou? Entende? Então, assim, nós vamos dar conta das nossas opções, nossas escolhas. Verdade. Entendeu? Por que você não ajudou a pessoa, ou por que você não fez isso? Eu não fiz porque era sábado, não podia fazer. Mas qual o problema de fazer isso no sábado? Entende? Então, se você, dependendo das suas escolhas, você tem que, é imprescindível entender quais doutrinas são doutrinas de salvação e quais doutrinas não são doutrinas de salvação. Deixa eu, por exemplo, olha só, você tem o cristianismo, dentro do cristianismo você tem os católicos e os protestantes, dentro dos protestantes você tem os tradicionais e os pentecostais, e dos pentecostais ainda tem os neopentecostais. Então o que acontece? Nos protestantes, que são os evangélicos, você tem os tradicionais e os pentecostais, que todos eles são evangélicos, mas os tradicionais não usam o Espírito Santo como o Diego está falando. Então o que acontece? Você tem o tradicional e você tem o pentecostal, e os dois são evangélicos. Por quê? Porque os dois concordam com as mesmas doutrinas da salvação. Então por isso que o batista é seu irmão em Cristo e é salvo e não usa o Espírito Santo, entendeu? Porque na verdade as doutrinas que as igrejas evangélicas de uma maneira geral creem
para salvação são as mesmas, entendeu? Elas diferem nesses particulares. Quando Jesus voltar, ele vai buscar só a Assembleia de Deus? Não. Né? Uma outra coisa. Ele vai buscar uma igreja. E uma outra coisa, que dentro da palavra de Deus a gente aprende também e na vida prática. Mesmo dentro dos pentecostais, dos que creem, tem aqueles que se fanatizam, tem aqueles que criam doutrinas absurdas, heresias em cima disso. É por isso que em Mateus 7, 21 a 23, Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está falando isso é para os pentecostais, não é para os tradicionais não. Ó. Muitos me dirão: não expulsamos demônio. Tradicional não faz isso. Não profetizamos. Tradicional não faz isso. Não operamos maravilha. Aí Jesus vai dizer assim, ó: na verdade eu digo que nunca os conheci. E com respeito à lei e à graça, lê com calma depois o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Alguns queriam que os crentes guardassem a lei de Moisés, se circuncidassem. Aí foi Paulo e Barnabé, exortou todo mundo e todos os apóstolos chegaram a uma conclusão, que eu vou ler aqui do versículo 28 e o 29. Ó. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, apóstolos, não lhes impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Ó, que vos abstenhais dos ídolos, vos abstenhais das carnes, das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação dessas coisas, fareis bem se vos guardais. Ou seja, eles não necessitavam mais guardar a lei sacrificial, a lei da circuncisão. Então assim, só para a gente poder encerrar essa parte, tá? Como eu disse, que o apóstolo Paulo diz, ó, Romanos capítulo 14, versículo 5, 6, e vamos direto pro 11 e 12. Tá? 5, 6, 11 e 12, que diz assim: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Tá? Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Aí agora o 11 e 12. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aleluia. Entende? Eu quero encerrar essa parte, esse assunto, com esse versículo, igual a irmã levantou. Por que uns estão certos e outros não? Então já ficou muito bem explicado. Eles optaram a acreditar, a seguir, e nós não podemos ficar julgando, nós somos certos e eles errados. Porque quando Jesus voltar, Jesus vai buscar uma igreja dentro das igrejas, e não é dentro da denominação. Entende? É um povo. E aquele povo que optou aquele estilo de doutrina, aquele estilo de costume, se encaixa no versículo 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aleluia. Da mesma forma que nós optamos a crer e buscar tudo que a Bíblia nos ensina, nós também daremos conta de tudo que nós optamos fazer aqui na terra, como servos de Deus. Amém? Ficou tranquilo? Então tá bom. Então, voltando agora, vamos fechar esse parênteses aí, que foi a lição toda só nisso aí. Fechando aí esse ponto em relação à forma que se pronunciava ao Antigo Testamento, certo? Como eu disse lá, das referências do apóstolo Paulo e o próprio Jesus Cristo, que falava das Escrituras, e os profetas. O Novo Testamento, ele veio para confirmar o Antigo Testamento, agora através da pessoa de Jesus Cristo. Entrando no Antigo Testamento novamente, vamos voltar a nossa mente lá na lição, tá? Na divisão do Antigo e do Novo Testamento. Dentro do Antigo Testamento, nós falamos que contém 39 livros. Amém?
Então, dentro desses 39 livros, também estão subdivididos alguns grupos, tá? Que nós podemos classificar como Pentateuco, como livros históricos, livros proféticos, poéticos e proféticos, tá? E aí eu gostaria de que os irmãos participassem. Se nós falarmos de Pentateuco, que é o mais conhecido de todos, quantos livros nós temos no Pentateuco? 5. Quais são? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Josué. Não. Levítico. Só errou um pouquinho a ordem. Deuteronômio é o último, tá? Mas está certo. De tudo está certo, tá? Mas é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Deuteronômio é o último. Esses são os livros da lei, o Pentateuco, com base nisso, nesse Pentateuco, a Torá, tá? Que os judeus, eles guardam essa lei, eles decoram essa lei, eles sabem, eles mastigam essa lei para saber o que para mim, eu tiro como exemplo para nós, que deveríamos também mastigar a Bíblia e guardar, assim como eles têm tanta convicção em cima da lei, tá? Nós temos os livros históricos, tá? Não precisa mencionar todos, mas nós temos 12 livros históricos, que aí entra de Josué a Esther, tá? Então primeiro vem o Pentateuco, onde vai falar da lei, vai falar da criação do mundo, vai falar da libertação do povo. Aí Deus estabelece as normas, as leis, depois Deus faz com que conte, por isso se chama Números, vai recontar, vai fazer a contagem de todo o povo. E Deuteronômio, ele faz com que Moisés, nos apresenta Moisés recitando as leis para o povo, para que eles pudessem seguir a sua vida com Josué agora, tá? E aí de Josué a Esther nós temos os livros históricos, que vai relatar o quê? Justamente a entrada do povo na Terra Prometida, na tão sonhada Terra Prometida, e ali dentro do livro de história vai mostrar o povo pedindo, vai mostrar toda a história dos juízes, né, lá de Sansão, e aí de Gideão, e assim sucessivamente, os juízes, aí vai entrar a história dos reis, de quando o povo agora não quer mais ser guiado por um profeta, por Deus, propriamente dito, mas fala que quer ser igual a todas as outras nações. Então eles pedem lá que o profeta Samuel escolhesse um rei, e aí o profeta Samuel até se entristece muito, né, por conta disso, porque o povo rejeita a liderança de Deus. E aí Moisés fala, já que vocês querem ser igual a todas as outras nações, terá um rei, mas vocês terão que trabalhar para o rei, vocês terão que pagar imposto para o rei, vocês terão que se submeter ao que o rei decidir. E daí, sucessivamente, todo esse desenvolvimento e toda essa rebeldia do povo, tá? Passando o livro de Esther, nós temos os livros poéticos, tá? São 5 livros poéticos que vai de Jó a Cantares de Salomão. Nós já estudamos aqui um trimestre todinho em cima do livro de Jó, tá? Depois os irmãos procuram lembrar lá, tem os vídeos guardados lá, salvo no canal do YouTube, os irmãos dão uma olhada lá, nós estudamos tudo. Então são os livros poéticos, tá? Onde entram os salmos, que são as orações, os cânticos, as poesias, os cantares de Salomão, por exemplo, entende? São os livros poéticos. Por fim, nós temos os livros proféticos, tá? Só que dentro dos livros proféticos, nós temos ainda uma outra subdivisão. Maiores e menores. Tá? Então, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. 5 são os profetas maiores, tá? E os profetas menores, nós temos 12, tá? Que se dividem, como eu disse, em maiores e menores. De Isaías a Daniel e profetas menores, de Oséias a Malaquias. Aí eu pergunto para os irmãos, por que maiores e menores? É uma coisa simples, tá? Não é nada, mas por quê?
é a quantidade de capítulos dos livros. O quanto que eles escreveram, né? Foram classificados como profetas maiores, porque tem mais registros do que os profetas menores, mas não mais ou menos importância um que o outro. Apenas o tempo de ministério dele. Exatamente, tá? O tempo de ministério. Não é que eles escreveram menos porque eles eram preguiçosos. Porque senão a pessoa já pensa isso, né? Escreveu pouco porque era preguiçoso. Não, é do tempo de ministério O dele. tempo de ministério dos O profetas. tempo de Isaías, Isaías foi profeta muito mais tempo do que Abacuque, do que Amós, do que Por isso que ele Obadias. escreveu mais. Por isso que escreveu acaba mais. escrevendo Isso, mais. isso. Entende? Bem colocado. Senão a pessoa pensa que, mas Escreveu pouco, não é que ele escreveu pouco porque foi menos estava tempo. rebelde. Eu pensei logo que os maiores é porque receberam mais profecias Não, de Deus do que não, os não. outros. É simplesmente o tempo de ministério. As profecias são iguais em importância, os entende? profetas são iguais, só que um é É um como se tempo- um tivesse trabalhado 15 anos, outro trabalhou 2. Exatamente, isso aí. Tá? Então, é simples, uma coisa simples. Profetas maiores, o seu ministério foi maior. Profetas menores, o seu ministério foi menor. Por isso escreveram menos, por isso escreveram mais. Simples. Amém? Simples aí, né? Eu tô correndo agora por causa da hora, gente. Mas, vamos lá. A autenticidade desses livros entra no conceito da canonicidade dos livros, tá? Nós temos aqui 3 fatores que são bases na avaliação. Por exemplo, primeiro, como a gente já aprendeu, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Essa é a primeira. Segunda, tá? Nós temos aqui o reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Foi muito bem explicado isso aqui na última aula também. Por exemplo, o Diego, o presbítero, ele deu esse exemplo. Ele falou, eu assino aqui um cabeçalho, e aí a irmã Letícia, eu, o Vinícius, a gente vai depois fazer o manuscrito. Vai fazer as cópias. Só que aí como que a Letícia vai saber se a minha cópia é realmente autêntica? Tá? Ela vai pegar o que ela garante porque ela garante que o dela é. Então ela vai pegar o meu e o do Vinícius e vai comparar com o dela para ver se está escrito igual. Entende? Então você sabe que você pegou diretamente da fonte. Você sabe. Só que você não sabe se eu também peguei diretamente da fonte. Mas você quer testar a autenticidade? Então você vai falar, não, me empresta o seu aí. E você vai botar do lado e vai falar, não, realmente ele escreveu a mesma coisa que eu. Então, era assim feito também através do povo de Deus para o reconhecimento da autenticidade, tá? E também a preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Ou seja, reconhecia a autoridade do livro. Entende? Então, são as 3 bases que se dá em relação à autenticidade desses livros. Inspiração pelo Espírito Santo, reconhecimento do próprio povo e a preservação do povo como reverência, como autoridade. Aquela palavra tem autoridade. Ela é a palavra de Deus e é guardada a palavra de Deus. Então, eram os pontos principais para garantir a autenticidade desses livros. Tá? Sendo que, rapidamente aqui falando, mesmo traduzido, mesmo passado por todos esses processos, tem algumas particularidades que a gente vê ainda no que foi escrito no hebraico, tá? E algumas porções escritas em aramaico ainda são vistas na Bíblia de hoje, tá? Em alguns textos, tá? Foi até do aramaico que se deu origem à língua árabe, por exemplo, tá? Podemos ler umas 2 referências só para a gente poder adiantar. Mas, por exemplo, primeira coisa, os escritos hebraicos era reconhecido pelo povo de Deus como a língua de Canaã. Isso é uma das particularidades. Veja bem como o profeta Isaías diz no capítulo 19, versículo 18. Põe aí para a gente. 19, 18, Isaías. Naquele tempo,
haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão um juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Então, também era visto como língua de Canaã. Porém, como eu disse, as porções que foram escritas em aramaico, a gente ainda vê hoje, por exemplo, Gênesis 31, 47. Ó, e chamou-lhe Labão, esse nome aqui, ó, aramaico, Jegar Saduta, Zaaduta, Porém, Jacó chamou-lhe Galeede, tá? São expressões em aramaico. Podemos ver também Esdras, capítulo 4, versículo 7, por exemplo. Ó, e nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitrate, Tabel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Tá? Vamos pegar mais uma aqui, o capítulo 6, versículo 18, por exemplo. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme escrito do livro de Moisés, ou seja, em hebraico. Tá? Bom, temos aqui várias outras referências que a gente pode ver, a gente pode considerar como particularidades que ainda mesmo hoje, na nossa língua, na nossa Bíblia, ainda preservam algumas frases, algumas palavras vinda do aramaico. Tá? Só um pequeno detalhe, essa partição que nós temos na Bíblia hoje, tá? Eu acho que foi um pouco falado no último domingo. Essa partição que nós temos na Bíblia hoje, ela foi dividida, não era em capítulos e não era em versículos naquele tempo, como já foi falado aqui, eram rolos, e aí você tinha que vir vendo o texto até chegar à parte, talvez, que quisesse ler. Mas não tinha como identificar hoje, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Não tinha isso. Tá? A Bíblia primeiro foi dividida em capítulos. Tá? Capítulos no ano de 1250. Que é aí que ela foi dividida em capítulos, como a gente já tem hoje. Tá? Depois, em versículos, ela foi feita em 2 partes, em 2 épocas diferentes. Tá? O Antigo Testamento em um e o Novo Testamento em outro. Tá? Eu anotei as datas aqui para a gente falar certinho. Mas, por exemplo, o Antigo Testamento foi em 1445 que foi dividido em versículos. E o Novo Testamento foi em 1551. Porém, em 1555 que foi impressa a primeira Bíblia, tá? Dividida em capítulos e versículos, como a gente tem hoje. Então veja que nós temos aí não é, se a gente for parar para pensar, não é nem tão antigo. Não. 500 anos é nada. É pouco tempo, né? E até então era só os rolos que você tinha que ir lá, o povo da época tinha que ter um conhecimento já, muito grande para saber em que altura da escritura estaria ali a passagem, talvez, que ele quisesse mencionar, que ele quisesse ler realmente, entende? Porém, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, naquele tempo também não tinha assim, o costume de ler um pedaço, entendeu? Foi adotado pelos cristãos ler as escrituras durante os cultos. Então, aí que eu digo, não posso afirmar, mas muito entende de que não se lia somente uma parte lá atrás, pegava e lia as escrituras, entende? Então ele pegava e lia tudo aquilo. Jesus depois veio e leu a parte do profeta Isaías, e assim a gente tem, só que aí são discussões de teológicas, de que lia, não lia, são coisas irrelevantes. Mas o que nos faz a pensar que, pelo fato de não ter exatamente uma divisão de capítulos e versículos, eles queriam ler a Escritura, eles liam a Escritura.
Entende? Assim como, por exemplo, Esdras, ao entrar de novo em Jerusalém, passou lendo as Escrituras. E todo o povo, né, ficou de pé e chorava e se alegrava E o ao interessante é ouvir. que nessa hora tinham alguns que estavam traduzindo em outras línguas para o povo. Para o povo, exatamente. Então, ele leu as Escrituras. E não necessariamente um capítulo, um versículo. Entende? Isso para mim, eu penso interessante. Porque hoje a gente acha ruim de... Poxa, o pastor mandou ler 5 versículos hoje. Entende? Salmo Aí, 119. Salmo 119. eu vou pedir para ler só o livro de Levítico. Muita gente não gosta de ler o livro de Levítico. Então, e naquele tempo era o costume. Por isso eu digo que é importante a gente pensar e não descartar a necessidade de conhecermos a estrutura da Bíblia e amá-la. Amá-la ao ponto de ler, decorar e viver. Porque, como o Tiago diz, não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. Não adianta eu ler tudo, decorar, mas eu não viver aquilo. Não, porque se eu não vivo, é uma forma de expressar de que, tipo, eu não acredito. Porque se eu acreditasse, eu viveria. Entende? Ah, eu temo muito a Deus. Tá, então por que você não vive o que Ele te ensina? Entende? Então, são coisas que para nós no dia a dia passa natural, virou comum. Só que se nós formos agora parar e olhar para a importância de termos a Bíblia como nosso manual de guia, fé e prática na nossa vida, tá? Eu tenho que ler, amá-la, guardá-la e vivê-la. Entende? Eu tenho que amá-la a tal ponto de querer saber tudo que está escrito e querer viver tudo que está escrito. Ah, meu irmão, mas isso é impossível. O fato de ser impossível não te impede de morrer tentando. Verdade. Entende? Ah, porque só Deus é santo, eu nunca vou chegar a ser santo como Deus, só naquele dia que vamos atingir a estatura de varão perfeito. Mas aonde está escrito na Bíblia que a gente nem precisa tentar? Enoque tentou tanto que foi arrebatado. Entendeu? Exatamente. Então, o fato de ser impossível não te isenta de morrer tentando. É por isso que lutamos pela nossa salvação todos os dias. Tá? Então, nós temos que guardar isso. Para nós encerrarmos, o Novo Testamento, tá? Assim como o Antigo, ele também é dividido ali, agora um pouco menos, não em tantas partes, mas também tem uma subdivisão dos livros. Tá? Quem se arrisca a dizer aí a subdivisão dos livros no Novo Testamento? Os primeiros são fáceis. Assim como o Pentateuco, os primeiros são fáceis. Não precisa me dizer o nome dos livros, mas sim o grupo. Assim como eu falei lá no outro, era Pentateuco, histórico, poético e profético. No Novo Testamento nós temos umas subdivisões. Quais são? Os 4 evangelhos. Evangelhos. Sim. As cartas. As cartas de Paulo. Não, tem uma antes. Não, tá certo. Mas tem uma antes, que é o histórico. Atos dos Apóstolos. Que é histórico. É histórico. É histórico. É a história da igreja. Entendeu? E aí depois vem as epístolas, Que são as cartas. tá? Que são as cartas. Sendo dentro das epístolas, nós temos ali uma subdivisão também. Nós vamos falar um pouquinho. E por último, nós temos o último, que não foi falado. Qual é o último? Apocalipse. E é o quê? Revelação. Revelação. Aleluia. É isso aí. Então, nós temos aqui no Novo Testamento evangelhos, históricos, epístolas e revelação. Então, eu estava estudando isso e eu lembrei do nosso antigo presbítero Josué, que ele tinha ensinado tudo isso, e aí na hora que ele ia ler no culto, ele falava assim: eu quero ler no capítulo 5 do livro das Revelações.
só para ver se o povo estava ligado qual era o livro da revelação. Entendeu? E aí ele tinha esse costume. E aí eu lendo aqui, eu lembrei dele falando, eu quero ler na carta, na terceira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Entendeu? E aí o povo tinha que ir lá e qual é a ordem das cartas na Bíblia? E aí ia atrás. E era uma coisa interessante. Boa estratégia. Né? Era uma coisa interessante, ele não falava o nome. Então ele ensinou toda a estrutura da Bíblia, como a gente está estudando hoje, e na hora de ler ele falava, eu quero ler na quinta carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo tal. E aí o povo tinha que estar ligado. Que carta é essa? Entendeu? Entendeu? E aí forçava o povo, eu lembro disso, eu era criança, eu lembro dele fazendo isso nos cursos de doutrina, oração e estudo, ele só se referia aos livros da Bíblia, principalmente no Novo, que eu lembro, o pouco que eu lembro, mas ele se referia assim, quero ler no livro da Revelação, capítulo 5, e aí muita gente, eu lembro que ficava muita gente assim, qual é o livro da Revelação? ficava cochichando, qual é? Entendeu? Então vamos lá, ó. 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Livro histórico, Atos dos Apóstolos. Epístolas, tá? São divididas em 13 cartas do apóstolo Paulo e 8 de epístolas gerais, tá? Então nós temos as cartas do apóstolo Paulo. Vamos ver se alguém lembra qual é a ordem da carta das cartas do apóstolo Paulo? Tá aqui na minha frente. Não posso ler. Lê aí, ué. Então eu vou ler Romanos. Pior é você ler e falar errado aí. Mas deixa eu ler agora. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Tem certeza que acaba aí? Sim. Tenho. Não sei. Polêmica, a próxima é polêmica. Tá. Polêmica. Tem certeza, né? Uhum. Tá. E as epístolas gerais? São 8 cartas. Vou ler? Pode ler, já tá aí, já lembra. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Tá. E aí eu pergunto, por que epístolas gerais? Ou cartas gerais? Nós temos as cartas paulinas, certo? E nós temos as cartas gerais, as epístolas gerais. Por que epístolas gerais? Eu acredito que seja porque é para todos, não tem um direcionamento concreto. Por exemplo, as cartas para Filemão, foi para Filemão, né? 2 Timóteo, foi para Timóteo. São vários autores, né? Alguém mais quer falar? Quer comentar? Então, basicamente, às vezes a gente pensa que vai ser uma coisa, nossa, então vai vir uma explicação muito grande. Mas, epístolas gerais, justamente porque não se tratava de um problema específico ou para um povo específico, como você mesmo disse, em relação ao apóstolo Paulo. Ele escreveu para os romanos, por exemplo, nós podemos pegar aí como exemplo a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo escreve a Corinto com problemas específicos em Corinto. Entendeu? As epístolas gerais, por exemplo, Hebreus não tem nem autor. E é uma carta universal, não se trata de um problema específico. Se trata de instruções, podemos classificar assim, instruções universais. Entende? Então, não foi direcionado especificamente. Uma outra particularidade que a gente pode observar, que nas epístolas gerais, por exemplo, se comparado ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele fazia a apresentação e fazia o encerramento da carta. Se a gente for pegar Hebreus, por exemplo, Tiago, por exemplo, Tiago ele se apresenta, mas o último versículo do capítulo 5, ele não encerra, não tem um encerramento da carta. Entendeu? São detalhes, são particularidades que a gente pode observar das epístolas gerais
e das cartas paulinas. Tá certo? Se a gente for pensar, o apóstolo Paulo tinha lá o seu conhecimento, né? Apesar dele ter desconsiderado todo o conhecimento que ele tinha, mas ele tinha um conhecimento, então, obviamente, ele tinha uma forma de escrever, uma forma de começar uma carta, uma forma de encerrar, saudando a todos os irmãos, né? Desejando com que a paz fosse com todos, né? Já os escritores das epístolas gerais, eles até podem se apresentar, mas a grande maioria não encerra, não tem ali um encerramento. Alguns teólogos afirmam que o livro de Hebreus também foi escrito por Paulo, por causa do estilo literário e a saudação final. Em todas as cartas, Paulo fala: saudai fulano, saudai, vos saúda. E Hebreus diz: saudai a todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Essa terminação Pode ser o apóstolo Paulo que mais usou essa forma de encerrar as cartas. Afirmar, viu? Mas em base a isso Entende? aí. Então, é simplesmente assim. Nós temos os evangelhos, o livro histórico, epístolas e revelação, tá? Em relação à autenticidade, se aplica a mesma forma que a gente viu do Antigo Testamento. Não preciso aqui repetir, tá? Sobre as 3 bases que foram usadas no Antigo Testamento para autenticidade. Assim também, nós temos algumas particularidades vistas no Novo Testamento, também escrito, por exemplo, com o seu significado em aramaico. Tá? Nós podemos pegar um que é muito conhecido, Marcos capítulo 14, versículo 36. Marcos capítulo 15, versículo 34. Desculpa. 34. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: pode ler? A igreja pode ler? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Uma expressão em aramaico. Existem algumas outras referências também, só que por conta do tempo eu não vou ler, mas são consideradas particularidades que temos também expressões em aramaico no Antigo Testamento mesmo, diante de tanta tradução. Ele ressuscitou aquela jovem, Efatá, né? Isso, é a Talitá Cumi, né? Menina levanta-te. Isso. Né? Também é a expressão em aramaico que ele usa, tá? Bom, sendo assim, a gente pode encerrar a lição. Acredito que tenha ficado claro aqui, ou se ficou alguma dúvida, os irmãos podem falar, a gente falando o tempo todo aí. Posso só ler uma coisa uma anotação que eu tenho aqui na Bíblia? Deve. Que eu li hoje cedo e acabou que tem tudo a ver. No início do Novo Testamento é um trecho do livro do pastor Antônio Gilberto, Daniel e Apocalipse. E aí ele diz assim, sobre o Novo Testamento: nos evangelhos nós somos levados a crer em Cristo, Nas epístolas somos levados a amá-lo. E no Apocalipse somos levados a esperá-lo. E eu anotei porque É isso aí. resume todo. Entendeu? Então, a Bíblia nos revela aquele que nos dá a salvação, nos mostra o meio da salvação e nos mostra os herdeiros da salvação. Você faz parte dos herdeiros da salvação? Eu estou lutando para ser. Amém? Então, vamos nos manter firmes. Como eu disse, muita gente pode achar irrelevante uma aula de aprender a estrutura bíblica, mas como eu disse, se nós pensarmos que nós amamos as Escrituras, queremos conhecê-la bem, devemos saber como manuseá-la. Devemos saber o que estamos lendo. Então, decore, aprenda e viva o que está escrito aqui. Amém? E assim eu encerro a nossa escola bíblica.